boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Depois de receber tantas mulheres maravilhosas aqui no nosso cantinho, compartilhando tantos insights, hoje nós vamos receber o Vitor Diamantino, né? Então, ou seja, Vitor Diamantino, ele é constelador familiar, ele desenvolveu uma mentoria muito especial, né? Que vai do zero ao avançado. Oi, Fê! O pessoal já está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Bom, mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você, principalmente para as mulheres, eita! Principalmente para as mulheres, porque quando começa a live eu me empolgo, né? E aí eu esqueço de falar sobre esse projeto maravilhoso, né? Que deu início a essas lives, esses insights. E então é um projeto que se chama Mulheres que Levantam Mulheres. E esse projeto, ele traz a parte do fortalecimento da mente e das emoções para as mulheres. Então, ou seja, esse processo foi desenvolvido para que as mulheres possam assistir online, em casa, e que recebam ferramentas para que possam trabalhar, porque é eita atrás de eita, né, que eu estou vendo aí, né? E eu falo por mim mesmo, muitas coisas estão acontecendo, né? Pessoal, muito bem-vindo todos vocês, o Vitor daqui a pouquinho está chegando. E muitas coisas estão acontecendo e lidar com essas emoções, lidar com o dia a dia, parece que está ficando cada vez mais difícil, né? Então, ao longo das lives nós viemos conversando. Vitor, a hora que você chegar, me chama. Então, ao longo das lives nós viemos conversando sobre o despertar de cada um que passou por aqui, né? E as meninas trouxeram insights, né? E principalmente conversamos um pouquinho sobre as gerações, sobre tudo que nós estamos acompanhando, sobre os pânicos que estão se manifestando hoje em dia, né? Ou seja, jovens com pânico, muitas brincadeirinhas na internet, a liberdade ou a libertinagem, isso está trazendo um resultado negativo para dentro de casa, né? Então a necessidade do autoconhecimento, a necessidade de conhecer e trabalhar essas ferramentas hoje em dia, ela se tornou vital. Ela realmente vai levar cada um de vocês à liberdade, né? Então se alguém tiver interesse, né, clica no link da bio para conhecer um pouquinho mais sobre esse processo. Vitor, vamos chegando! Muito bem-vindos, pessoal. O Vitor já está entrando. Vitor, está com dificuldade? Aceitei, transmitir direto. Vitor? Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Aê! Acho que tá dando algum pane. Oi, tá? Por quê? Tá falando que você não pode aderir. Por quê? Vitor, eu recebi essa mensagem. Obrigada, tá? Eu acho que com esse calor nós ficamos muito mais fofinhas também, né? Você também está começando a ficar loira. Depois eu quero saber do seu processo. Deixa eu chamar o Vitor. Deixa eu tentar chamá-lo por aqui. Espera aí. Pessoal, aguarda só um pouquinho. Ah lá, já tá. Então, Vitor, você está tendo dificuldade de entrar? Ilza, seja muito bem-vinda. Todos vocês que estão aqui conosco. Vamos lá. Aqui. Vem, Vitor. Agora vem. Eu acho que tá
com algum bugzinho. Então, hoje nós vamos estar falando sobre a neurociência do despertar, né? Então, muito legal. Então, o que está acontecendo? Eu vi que você enviou o convite, mas está dando que você não está conseguindo entrar. Eu acho que está dando algum bug. Ah lá, eu estou aceitando e a hora que volta, volta como se eu não tivesse aceitado. Vamos, força, pessoal. É muita energia acumulada já. Essa live vai ser um estouro. Tô vendo. Andressa, seja muito bem-vinda. Vitor, aqui parece que aceitou e você, eu não tô vendo você. Tenta ver com outro perfil, talvez. Será que tá com algum bug? Eu vou tentar te chamar por aqui. Pera, deixa eu te chamar. Ó, já tá aqui. Peraí. Ó, eu te convidei. Vê se você consegue aceitar por aí. Andressa, bem-vinda! Aê! Oi, né? Tô dando... Tô vendo que hoje vai ser excelente essa live só por esse início fantástico, né? Que É a alegria. perseverança? É a resiliência? Como vai, Paty? Que alegria estar com você mais uma vez. Vitor, seja muito bem-vindo ao meu cantinho, né? Normalmente sempre eu que vou ao seu cantinho, seja muito bem-vindo, tá? Para essa live. E hoje eu quero explorar um pouquinho sobre você, né? O Vitor, porque nós conhecemos o Vitor, constelador. Eu já falei um pouquinho de você agora no início da live. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua história, do Vitor, né? Então, pessoal, sejam bem-vindos. Será que eu consigo? Porque tá subindo aqui em você. Tá. Vitor, vamos lá. Quem é o Vitor? Se apresenta para o pessoal. Tem bastante gente aqui nova que não te conhece ainda, que está aqui no meu perfil. Pessoas novas que estão chegando também. Boa noite, a Valquíria. Ah, Legal. boa. Vitor, Então, se apresenta para o pessoal. primeiramente, muito obrigado, né, Paty, por esse convite. Realmente, você sempre que esteve comigo lá no meu, aqui no meu Instagram foi intensa, trouxe muito conteúdo. E agora, nada mais justo do que eu estar aqui com vocês, com seus seguidores, e trazer um pouquinho, né? E outra coisa que eu sempre falo que é muito importante, todo momento que eu estou ao vivo, momento presente, ele se torna o momento mais importante, porque é onde nós temos a nossa energia direcionada. Então, basicamente, pessoal, sobre mim, essa pergunta muitas vezes fácil, às vezes difícil, hoje eu vou me complicar um pouquinho, mas basicamente o simples é, eu sou Vitor Hugo Diamantino Laranjeiras, filho do Osmir Laranjeiras e da Ceni, que algum dia, algum momento, tiver processo de amor, eu cheguei aqui, né, nesse mundo, agora eu compartilho não só coisas boas, mas experiências do nosso cotidiano, daquilo que a vida nos ensina, e graças a Deus, constelações que para mim foi o grande momento de despertar, né? Algo que a gente vai falar aqui hoje. Então, nessa caminhada, eu cheguei às constelações e hoje eu ministro mentoria, ministro também atendimentos, workshops, justamente para a gente promover essa expansão de consciência para cada vez mais pessoas. Vitor, quando você era pequenininho, você queria ser constelador? O que você queria ser quando você era pequenininho? Quando a gente falava, ah, quero ser professora, médico, e você? Fala pra gente. Traz um pouquinho da sua infância. Eu gostava de brincar com carrinhos. Eu adorava passar a mão na roda dos carros. Eu ficava contemplando os carros. Eu até mesmo pegava... Ah, e um detalhe muito importante. Sabe essas caixas de papelão que você encontra no meio da rua jogadas aí? Eu pegava essas caixas e aí, Paty, olha só a magia que eu fazia acontecer. Eu pegava essas caixas, eu transformava elas em um carrinho. Um carrinho de papelão, eu fazia o volante, fazia o banco, fazia até mesmo a caixa de som, porta-luva.
E o mais legal de tudo é que eu pegava esse carrinho e eu levava às vezes até mesmo para a escola. Uma vez eu levei. Então, nossa, sabe por que isso foi importante? Porque quando eu fiz a minha primeira live, quando eu voltei aqui para as redes sociais, foi justamente abordando essa criança que eu tinha esquecido. Porque lá atrás, essa criança, ela não queria saber dos problemas, das situações, do que estava acontecendo. Ela queria saber de se divertir. E eu gostava muito disso, porque era uma brincadeira comigo mesmo, uma brincadeira leve. E hoje, sempre que eu preciso, sempre que eu preciso de um auxílio, eu resgato essa criança. Até mesmo na constelação hoje, porque é essa criança que me movia lá atrás. Eu só preciso trazer aquele estado psíquico, a mesma inspiração que ela me trazia quando eu era criancinha, pequenininha. Legal, Mas não. né? O potencial de criatividade já batendo no teto, É. né? Porque você pegava e transformava uma caixa num carrinho e provavelmente você ficava horas nesse processo. Mas tinha alguma coisa que você falava que você queria ser quando você crescesse? Olha, eu nunca Você tive lembra? Não, nunca tive. Pelo menos eu não lembro aqui agora, não. Eu nunca quis ser nada dessas. É engraçado você perguntar isso, que realmente eu nunca quis ser nada dessas profissões que a gente tem aí hoje em dia, né? Eu pensava que no médio eu queria muito ser advogado, porque eu fazia simulações da ONU. Então, eu pegava aqui questões muito profundas, eu falava sobre isso. Chegou uma época que no último ano do ensino médio, eu participei de uma simulação que era o presidente da Câmara dos Deputados. Aquilo não é muito legal. Então, em um momento da minha Que vida, chique! eu tive muito desse sonho também de partir. Olha só, eu nunca falei isso em uma live, de partir para a política. Mas aí eu fui conhecendo também, tenho amigos hoje em dia que trabalham dentro desse meio. E aí eu fui vendo que não era algo para mim, hoje em dia, tá? Mas assim, a política em si, ela é fundamental para o ser humano. É porque é onde a gente constrói a nossa sociedade, a gente constrói os nossos ideais, a gente constrói o tecido daquilo que nós queremos juntos. Mas é claro que é algo que ainda, né, vai ser muito trabalhado ao longo da nossa caminhada, principalmente no Brasil. Portugal acho que já é um pouquinho melhor, talvez, né? Olha, todos os lugares têm os seus pontos altos e pontos fracos, independente do lugar mesmo, sabe? É que aqui nós temos uma segurança a mais, com certeza. Mas traz um pouquinho, aí você realmente, você se formou, porque a sua primeira formação foi ator ou advogado? Foi advogado. Eu comecei. Foi Então, eu advogado. fiquei né? Eu falei, gente, eu tinha um sonho muito grande de ir para política, eu tinha vontade, eu tinha um desejo grande. Eu fazia até panfletagem de política, até pra você ter ideia na época. Só que aí, esse desejo, ele, diante dessas circunstâncias, eu ainda não tinha nem idade, né? Primeiramente, para para seguir. E aí eu fui para o direito, né? Entrei na faculdade de direito. Lá eu tive muitas boas experiências, tive assim, eu usei o meu primeiro ano de Rakudan na faculdade, então olha só, isso aqui essa realmente é uma live diferenciada, porque isso aqui ninguém sabe, né? Então aquilo, hoje eu vejo a foto de quem eu era antes, eu nem tenho esse registro, mas eu era todo redondinho, vermelhinho, gordinho, cabelo enroladinho, cacheadinho. Gente, eu fico vendo a mudança. Sensacional! Então, porque eu era muito introspectivo no ensino médio, né? Meu primeiro momento assim de colapso foi a viagem para Porto Seguro com os meus amigos. Enquanto eles compravam bebida e tal, eu nem bebia nessa época, né? Eu nem sabia o que eles achavam. Eu não sabia, eu não tinha noção desse mundo, mas eu ia. Então, quando eu entrei na faculdade, assim, foi meu primeiro contato com outras pessoas, com sistemas muito diferentes do meu. E aí eu acho que ele foi essa primeira. Foi o início de uma percepção do que eu desejaria ser. Porque, olha só, o direito para mim é fascinante. O direito é a busca por uma solução. Quando uma ou duas, não, uma não tem como, como duas partes acordam sobre algo, elas criam uma solução. E aquilo era assim como a política, assim como
sei lá, vários movimentos. Isso me trazia um ideal de justiça, porque, querendo ou não, quando as pessoas buscam acordo, isso gera paz. Só que o que acontece, Paty? Nesse período que eu tive várias transformações, eu sempre atuei na área civil, então atuei na Defensoria Pública 2 anos. Foi o lugar que eu mais me conectei comigo mesmo e com as pessoas. Porque 2 anos atrás de um computador, vendo pessoas necessitadas, pessoas que realmente precisavam de ajuda. E que elas muitas vezes não tinham nem a capacidade de escrever, de falar o que elas queriam. Então, eu, na função de estagiário, eu já tinha uma função muito importante de traduzir o que aquelas pessoas precisavam. E aí eu fui vendo, a minha vocação hoje para a constelação não começou agora, ela começou há muito tempo atrás. E desde criança, nesse período aí, eu gostava também de uma ciência que poucos falavam, que era a PNL, desde criancinha, só que eu utilizava mais para relacionamentos. Até que eu estudei um negócio que acho que nem existe, mas era que hipnocibernética. Aí beleza, esses movimentos eles foram esquecidos ao longo do direito. Tudo isso foi esquecido. E aí a minha paixão pelo direito de atuar, porque compostura, de falar, de trazer a persuasão sempre foi muito bom. Eu continuo sendo muito bom. Se eu continuar atuando como advogado, eu continuo bom. A questão não é essa. A questão foi quando eu comecei a atuar. Quando eu comecei a atuar, eu via a burocracia em tudo, a postergação. Eu via pessoas que tinham direitos e esses direitos não serem tutelados pelo judiciário. Então, isso me criava um certo embrulho no estômago. Tinha escritório que eu, quando eu cheguei a atuar, que eu ficava quase até 5 da manhã trabalhando atrás de um computador, fazendo as mesmas coisas. E aí chegou um momento que eu falei, não é aqui. E aí foi quando se abriram as portas do teatro. E foi um momento muito importante, porque o que acontece? Porque eu voltei a fazer coisas que eu não fazia, que era criatividade. Fazer exercícios com pessoas, se permitir estar em ambientes com outras pessoas, ter a criatividade. Me permite ser uma árvore. Ser uma árvore. Como que é essa consciência de ser uma árvore? Então, foram Olha que momentos. legal, você se reconectou à sua criança nesse Sim, momento, né? justamente. Então, foi essa abertura que eu tive no teatro. Então, ali eu tive muitas vivências, muitos aprendizados. Fiz cursos muito bons com diretores da Globo. Tive experiências de atuação, mas também não sentia que era aquilo. Então, até o momento temos isso. E aí, como é que foi o seu despertar, né? Porque muita criatividade, aí viu que não era verdadeiramente aquilo que você queria, né? E eu acho que eu inclusive passei por essa fase também, né? Eu fui para medicina veterinária e quando eu entrei no mercado de trabalho eu achei que, que bonitinho, cuidar de animal, isso e aquilo, mas quando a gente vai ver realmente o que é a veterinária, também tem muita burocracia, tem muita indústria farmacêutica envolvida, enfim, aquela coisa bonitinha, de repente, já não é tão bonitinha assim, né? E me fala uma coisa, e nesse seu processo, qual que foi a sua chave, né? Porque nesse momento, você tinha pensado em autoconhecimento? Já tinha passado pela sua cabeça sobre a neurociência, epigenética, Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton? Jamais. Como eu falei, eu era muito introspectivo lá atrás, porque eu gostava de ficar sozinho. Eu tinha uma cabeça muito curiosa, sabe? Eu moro no sexto andar e tinha vezes que eu via umas pessoas do outro lado fazendo coisas estranhas. Como assim, Vitor? Coisas estranhas. Até que eu descobri que eles eram maçons, né? Aí eu comecei a ler sobre, né? Isso lá atrás, antigamente. Eu comecei a ver que existiam certos tipos de conhecimentos que eles não são trazidos para o público em geral, né? Então, essas coisas sempre me instigaram, esses conhecimentos que eram diferentes dos meus amigos, que queriam cafés para balada, curtir aquela época, né? Então, assim, eu não... foi algo que foi adormecido em mim, foi adormecido, essa palavra-chave. Porque aí veio 2019, eu realmente deixei o teatro de lado, eu falei, não é um ambiente que eu quero para mim, porque eu vejo que eu vi primeiramente que o chegar lá ele não existia. E aí, por que não existia? Era todo mundo sujeito às mesmas leis, a mesma regra para os grandes atores, no sentido de assim,
de visibilidade, de curtidas, de likes. O talento já não era mais o principal ponto. E ainda existia um lado sombrio muito grande dentro desse meio, que quando eu fiquei assim, não, não. Aí eu voltei para Brasília, voltei a atuar com o direito. Foi quando alguém me falou para eu ir numa tal de numeróloga, né? Na época, uma numeróloga. Eu falei, eu tava de terno nesse dia. Eu falei, saí do horário de almoço para essa mulher. Tipo assim, né? Beleza, essa mulher começou a falar coisas que começaram a fazer sentido quando ela chegou nessa parte aqui, ó. A sua vida só vai começar a fazer sentido quando você tiver mais consciência de vida e de morte. Aí me indicou os livros e tal. Isso foi muito profundo, mas eu falei, cara, que bobagem, né? Até que ela falou uma coisa que me deu uma certa pulga atrás da orelha, que ela falou o seguinte, eu vejo que você tem verdade Pera pelo... um pouquinho, ficou mudo. Não sei se para o pessoal ficou mudo, mas eu não escutei. Você podia repetir de novo essa frase, Vitor, por favor? Ela disse que ela percebeu o seguinte, com os números. Tá dando para ouvir? Voltou? Tá. Que eu prezava muito pela verdade. Então, naqueles ambientes, eu não conseguiria ter isso. E ela falou, por que você não estuda as constelações familiares? Eu falei, cara, essa mulher foi, foi sei lá onde, não voltou. E aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha e tal. Eu até tentei ver um vídeo disso, Paty, mas ai, não me descia. Não me descia ver as pessoas do nada, elas começavam a sentir um negócio e tal. Eu falei, não, tô fora. Aí passaram-se uns meses, eu saí daquele escritório que eu estava atuando, e aí eu viajei, tive a oportunidade de descansar e tal, voltar a cabeça para o centro, né? E aí iniciou 2020, foi acho que é o ano chato de despertar para muitas pessoas, porque o despertar, ele foi um chamado para todos. Nossa, é muito forte falar isso, porque nós, pela primeira vez, pelo menos nosso período de vida na Terra, tivemos a possibilidade de todos caminhar para um novo lugar de despertar. Só que muitos foram chamados, mas poucos realmente acordaram. Eu percebo isso. Aí o que acontece, Paty? Iniciou 2020, e aí voltei do carnaval, curti muito, festa, tudo aquilo que todo jovem merece, né? E melhor de tudo, como eu vinha do teatro, desse caminho, eu ganhava tudo. Então eu ganhava todas as festas. Então para mim era muito bom. Eu tinha uma vida muito boa de ganhar tudo que vocês imaginassem, bebida, era vale, era não sei o quê. Então, nesse lugar, minha vida era muito boa, até que veio o primeiro mês, fevereiro, e aí meu padrasto, voltando para casa, teve um acidente de carro. Aquilo ali foi o primeiro choque. Nesse acidente, ele acabou falecendo. E aí, logo em seguida, veio a pandemia. 2 semanas depois veio a pandemia, que fechou tudo. E a gente tinha um karaokê. A gente não, minha mãe e meu padrasto tinham um karaokê. Só que o que acontece? Nesse karaokê, ele era a pessoa noturna e minha mãe era a pessoa diurna, que atuava durante o dia. E quando fechou, caiu todo o nosso chão, porque eu tinha saído do escritório, né? E, ao mesmo tempo, foi uma bagunça muito grande. Aí, o que aconteceu? Eu tinha saído do escritório, eu falei, agora eu vou precisar trocar meu convênio. Eu precisava sair desse convênio caro. Meu convênio era alto, com 26 anos, sei lá, 27 anos, pagava mais de R$ 1.000. Eu falei, vou trocar. E aí, fui fazendo exame por exame. Todos os exames lindos, perfeitos, né? Eu falei, tá tranquilo, vou cancelar. O último exame mostrou que tinha um nódulo na região da tireoide indeterminado. Aí eu falei, cara, aí o médico falou para mim, olha, não dá para saber porque a gente não consegue analisar, ele é indeterminado, somente por meio do procedimento cirúrgico a gente vai ter uma noção do que está acontecendo aqui. Aí eu falei, aí ele falou eu perguntei para ele, né? Na época a minha preocupação era cicatriz, hoje praticamente é imperceptível, ele foi genial, ele foi perfeito, perfeito. Eu falei, não vou fazer isso não, vou ficar com cicatriz aí. Aí, Paty, foi afunilando, foi fechando o tempo. Eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. E aí foi a minha primeira decisão, que foi muito além das aparências, da superficialidade, daquilo, das festas, daquilo que eu tinha como valores, né? E aí eu falei, não, vou fazer a cirurgia. Na cirurgia a gente fez, 2 meses depois fez a cirurgia, eu descobri o câncer de tireoide em metástase. Só que tem um ponto importante.
um ponto importante que eu não mencionei e eu pouco menciono também. Mas esse ponto é muito importante. Diante de tantos fracassos, minha decisão de sair do âmbito do teatro, do jurídico, eu já não tinha mais desejo pela vida. Eu já não tinha mais vontade. As festas, tudo isso não me trazia felicidade genuína. E eu falei o seguinte, que se eu continuasse por esse mesmo caminho, eu preferia morrer. E aí, olha só, isso é muito profundo. Porque ao mesmo tempo que eu desejei isso, o câncer veio. Só que no mesmo momento que o câncer veio, também me veio o conhecimento das constelações. E foi ali, Paty, quando eu descobri que eu estava passando por um câncer, na mesma época que eu estava no período de tomada de decisão para cirurgia, foi que eu comecei a me aprofundar nas constelações. Eu comecei a ver vídeo, eu comecei, quer saber, eu vou ver isso mesmo, e foda-se. Aí fui vendo os vídeos. Quer saber, Senhor, por favor, me dê uma direção. Será que eu vou pelo caminho desse negócio de constelação, ou eu vou para direito LGPD, que está começando a crescer e tal. Eu fiz jejum de 40 dias, eu sou meu princípio de base é católico, mas eu não, hoje eu não tenho uma religião fixa assim, nesse sentido, mas eu falei, eu vou fazer um jejum aqui e tal, eu fui fazendo, e aí as coisas começaram a acontecer. Uma mulher que me falou de Teta Healing uma vez, que eu fiz esse negócio uma vez também, falou, Vitor, eu tenho um curso de constelação, por que você não dá uma olhada? Paty, isso daqui foi um primeiro princípio. Depois, eu ainda tinha alguns recursos. Eu falei, vou investir nesse outro curso de constelação. Depois eu fiz a terceira formação. Quando eu fiz a terceira formação, algumas pessoas começaram a me procurar. Fiz estágio e tal. E aí algo que acontecia naquele movimento, que para mim não fazia muito sentido, para as pessoas fazia muito sentido. Eu falei, nossa, mas eu quase não fiz nada. E aí que está a chave. Eu não preciso fazer nada na constelação. Mas posso voltar só um pouquinho? Posso fazer um parênteses? Pode. Né? Com você, como é que foi? Né? Quando você estava nesse período, que nem foi apresentada a constelação e naquele momento não era o momento. A hora que você se viu numa entropia, o que é entropia? Num padrão negativo, vamos puxar um pouquinho para a neurociência. Numa entropia, não deu vontade mais de você participar dessa vida. Você talvez viu uma banalidade porque a sua vida estava em xeque. E normalmente isso acontece, ou é pela dor, a maioria vai pela dor, né? Vai procurar. Mas quando você fez a primeira constelação, o que você sentiu? Para você. Você passou pelo processo. Sim, a primeira constelação, ela foi muito simples, muito básica, muito simples mesmo. A nível de percepção, foi quase que um posicionamento. Só que aí que tá, aquele posicionamento que eu trouxe para o campo, saindo da minha mente, externalizado, foi uma grande chave. Porque eu percebi que o princípio das relações abusivas, da rejeição que eu carregava dentro de mim, começou antes mesmo da minha existência. Por meio de energias, de informações que faltavam, que são abortos, né? Irmãos que faltaram. E aí eu, como chego depois do nada no sistema, eu inconscientemente sei disso, só que conscientemente não sei. E eu vou viver nesses processos. Só que aí, Paty, quando eu tive esta informação, ela foi tipo a grande mudança na minha vida. Porque eu percebi que ao mesmo tempo que eu desejei pela morte, Deus me trouxe uma possibilidade de viver a vida. E aí a constelação, sabe por que a mudança aconteceu em mim? Isso é muito claro. Porque eu não tinha opção. E se eu já não tinha opção, o que acontece com a minha atenção? Ela só vai para um lugar. Ela já não tem outros lugares para ir. Ela não fica difusa no TikTok, ela não fica difusa no Instagram, olhando só a história, passou não sei o quê. Ela foi só para um lugar. E eu fiquei 1 ano e 6 meses sem Instagram, sem entrar em rede social, pensando, criando, vivendo os processos que aconteceram comigo. E aí surgiram a ideia das cartas, surgiu a ideia dos bonecos, surgiu a ideia de fazer o diálogo sistêmico, que é convidar pessoas. E aí, quando eu me percebi, eu fui convidado a entrar nesse digital. Porque a Ana Carolina Lisboa, que é uma das minhas colegas, ela me convidou para uma live. Só que eu nunca... Gente, eu nunca tinha feito live, E aí eu senti que foi meu primeiro movimento de chamado para entrar em movimento, trazer os meus conhecimentos. Foi ali que tudo começou.
Mas hoje eu percebo que eu só... E neurociente, a neuroplasticidade aconteceu em mim quando eu realmente falei para mim mesmo, eu já não tenho opção. Esta é a minha única escolha. Este é o meu único caminho. E eu acreditei tanto nisso. Mas eu acreditei tanto naquilo que fez sentido para mim que as coisas mudam. Não tem jeito, não tem... E as pessoas só chegam no meu Instagram, você só chega até mim, não sei o que, as coisas só acontecem porque isso faz sentido. E você sente isso, eu não preciso falar para sua mente. Ah, não, você sente isso. Então, é algo mágico, mágico no nível não digo, da mágica em si, mas no nível da experiência, da mudança. Isso para mim é mágico, sabe? É revelador. Então, foi perfeito o que você trouxe, né? A hora que veio a consciência, que nem o Bragavan. Sri Bragavan, ele fala, quando vem a consciência, está solucionado. Então, a hora que abriu o seu campo, você viu os bonecos, veio a consciência, e aí você conseguiu ver algo que estava completamente inconsciente, né? E aí você conseguiu realmente trabalhar, e você trouxe uma chave muito importante. O pessoal pegando essa chave vai ser fantástico. Onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia e você cria mais do mesmo. Ou seja, você eliminou todas as distrações e você focou na sua cura. Você focou exatamente no que você queria. E mais, você acreditou no processo. A questão é que para acreditar num processo e um padrão que você estava, precisa de um trabalho interior, né? E aí a constelação te ajudou nesse processo. Trabalho interior. Nesse comecinho, foi só a constelação ou você já começou a se emaranhar pela neurociência? Não, a neurociência ela veio numa etapa que eu já tinha percorrido dentro da constelação. Já tinha percorrido a constelação, já estava atuando, já estava me envolvendo. A neurociência ela veio para dar base àquilo que eu já fazia. E aí pronto. Porque o que acontece? Eu, como homem, né, eu sou mais racional. Eu tenho a necessidade de dar significado às coisas intuitivas. E eu tive vários mentores. Eu tive mentores que eram mais racionais. Tive uma única mentora que era mais intuitiva. Quando eu consegui agregar todas essas ferramentas na minha própria metodologia, no meu próprio jeito de abordar as constelações, eu descobri, sem dúvidas, são sempre os dois livros que eu tenho juntos, né? Esse daqui é o princípio de tudo, e depois vem este homem que ele, Dr. Joe Dispenza, ele é uma das grandes chaves, porque ele pega tudo aquilo que é filosófico, ele começa a dar base. E aí, quando você tem a base das constelações, do intuitivo, da experiência, do fenomenológico, e traz o científico, pá, isso aqui é uma explosão. Porque a neurociência, ela começa a dar, mostrar que nós não estamos fadados a ser aquilo que aconteceu com a gente. E a epigenética nos diz que nós não estamos fadados também a ter os mesmos descendentes doentes, os genes doentes dos nossos ancestrais. Aí o que acontece? Quando você tem essa chave na sua vida, você vê que quem vai ativar os genes doentes e quem vai mudar o seu cérebro é só você. Não é a sua mãe, não é seu pai, não é sua namorada, seu esposo, seu cachorrinho, seu filho, é somente você. E você passa a ser o maior responsável pela sua realidade. E aí, quando você tem essa chave, você percebe o seguinte: ou você começa a produzir efeitos na sua realidade, ou a sua realidade, o seu ambiente, ele produz os efeitos em você, e você passa a viver a vida a partir dos efeitos que o ambiente traz para a sua realidade. Então, isso é tão precioso, isso é num nível tão sutil, porque quando você percebe isso, que você é influenciado por várias... Olha só, você é influenciado por diversos tipos de atenções, e essas atenções, elas querem te prender o máximo. E essas atenções começam pela televisão. A televisão é a maior arma, eu tenho essa plena consciência, é a maior arma, quase que nuclear, de destruição, porque ela entra sem a resistência. E ela se torna a sua verdade. Se ela se torna a sua verdade, ela passa a se tornar a sua única opção. Se ela se torna a sua única opção, você direciona o seu destino para aquele lugar. Então, é muito difícil nós convivermos com essas várias influências sem a gente se posicionar. Sem a gente saber, eu não quero isso. Não, isso não. E a constelação diz o quê? Não, isso para mim eu não quero.
isso é seu, essa bagunça é sua. Queridos pais, eu odeio os seus problemas, mas você eu amo. Eu recebo aquilo que vocês me deram de bom. Aquilo que é de ruim, eu deixo com vocês. E aí, Paty? E aí, quando você tem isso aqui, que poder é esse? Olha só, tem um poder aqui que sobe dentro de você, porque não é incontrolável. Você descobre o seu lugar no mundo. Isso aqui é loucura. Não, você trouxe pontos importantíssimos, né? Porque exatamente a parte da crença familiar, a partir do momento você repete o padrão de forma inconsciente. Então, ou seja, o programa de televisão que seus pais assistiam, provavelmente você está assistindo um parecido. E você nem percebe. E mais, é muito perigoso, porque quando você está trabalhando no computador e você está com a televisão ligada, automaticamente já entra direto no seu padrão subconsciente. Porque você entra no estado de hipnose, você está focado aqui, você fechou o seu foco aqui, tudo que passa na televisão entra e acaba virando uma verdade. Mas as músicas hoje em dia, você vê a qualidade das músicas hoje em dia e a qualidade das músicas de antigamente. E aí é o que eu quero trazer um pouquinho, abordar um pouquinho também essa parte com você, que eu abordei com as outras meninas. A geração hoje em dia, ela tá pânico, ela tá com depressão, mas só que pessoas muito jovens, né? Eu peguei uma fase mais tardia, você já pegou uma fase um pouco mais jovem, mas só que hoje em dia nós vemos crianças com ansiedade, com depressão, e muitas vezes chegando à prática de suicídio. Por quê? Porque eles não estão sabendo lidar com a emoção. Qualquer coisinha que acontece, se a namorada deixou, eles vão lá e praticam um ato. Se o pai não deixou sair, eles vão lá e praticam algum ato. E mais, muitas vezes um ato agressivo, né? Então, e outra coisa que você trouxe, o autoconhecimento, ele traz o quê? Autorresponsabilização, né? Porque a hora que você se conhece, a hora que você começa a estudar, automaticamente você se torna responsável por criar a sua realidade. Você entende como você cria a sua realidade. Essa é a grande chave. E um ponto importante, nós sempre vamos estar emaranhados. Sempre. É uma ilusão. Se alguém falar para vocês, tenha a chave, a liberdade, dizer o que absoluto não tem, porque isso é um processo. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar sendo levados a ter esse processo de autoconhecimento. E o mais gostoso, Paty, hoje eu percebo que são as conexões que a gente faz. Isso é o mais importante. Ontem, eu estava num momento mais introspectivo, que eu estou no momento de focar mais na mentoria dos meus atendimentos, que é para mim, a minha energia precisa ir para esses lugares, é como se fosse a chave. E aí eu fico divulgando, eu divulgo menos conteúdo. Aí o que acontece? Ontem eu estava mais introspectivo, mas eu não estava naquela energia que vocês estão me vendo aqui falando, trazendo dessa forma. Aí uma das primeiras consteladas me marcou no story dela, que foi tipo agradecendo pelo servir que eu trouxe lá no início. Pai, você não sabe o quanto que isso irradiou nas minhas células. Você não sabe a gratidão. E esse sentimento de gratidão hoje é o que mais me move, porque quanto mais eu entrego para as pessoas, mais isso gera em mim nesse retorno de gratidão. E financeiramente é tipo, acompanha. Passa a ser acessório, porque a gratidão é tão profunda. Quanto mais você gera valor na vida das pessoas, mais isso retorna. Mais as pessoas querem estar com você, mais elas vão. Eu falo isso porque mostrar os meus treinos hoje, para mim era tipo mais para mim, era o meu desafio. Eu até falei uma das lives com você e com a Kel. Mas hoje eu vejo as pessoas falando, nossa, Vitor, só porque você posta todo dia esse negócio aí, agora eu estou começando a treinar. E aí a gente vê a nossa capacidade de espelhar. Os neurônios espelhos, eles são tipo reflexo daquilo que a gente carrega dentro de nós no outro. Então, assim, nós precisamos ter essa inspiração da mudança que a gente deseja ver no mundo. Nós precisamos estar rodeados, a epigenética entrando aqui, daqueles lugares, das pessoas que a gente quer se relacionar. Porque nós vamos fortalecendo a nossa comunidade. Aí vem a constelação. Quanto mais nós estivermos conectados com essa comunidade, nós vamos nos sentir pertencentes a um lugar que nós valorizamos as nossas crenças, os nossos ideais, os nossos princípios. Por isso que a internet, hoje, ela é muito importante. Só que você falou algo muito, muito forte também, que é para os jovens, né? Realmente, eu só falo com você
com convicção sobre esse assunto, porque eu já vivenciei, já trabalhei isso dentro das constelações, que é a questão da depressão. E a depressão, ela é esse estado que você perde a vitalidade da vida, o desejo, o tesão, essa força criativa. Você não se move. Tudo, você vai se tornando inerte aos fatos, aquilo que acontece. Só que perceba que a nossa atenção está tão difusa em várias ferramentas, né? Que aí ela vai sendo... Nós vamos vivendo numa vida que essa dopamina ela precisa vir muito rápido. Porque se o sofrimento acontecer, a gente cai em depressão. Por isso que a sociedade é lamentável o que está acontecendo, que é uma sociedade do iFood, porque as coisas precisam acontecer rápido, mas tem um processo. E é justamente esse processo que quando a gente chega lá nos nossos sonhos, que mostra, nossa, como valeu a pena. Como valeu a pena aquele câncer que aconteceu comigo lá atrás, como aquele relacionamento que fracassou e possibilitou chegar a uma nova relação mais saudável. Mas não, as pessoas não estão conseguindo lidar. E isso você só consegue lidar por meio do autoconhecimento. Então, assim, por mais que as pessoas às vezes critiquem, por mais que a gente vê ainda as pessoas falando que não, isso não é necessário, não sei o quê. Não, isso é a grande chave dessa realidade que nós temos, é se conectar com isso, com essa verdade dentro de nós. Perfeito. E você trouxe também, né, vida pré-pandemia e vida pós-pandemia. Você acha que o pessoal entendeu o recado, Vitor? Para você, qual foi esse recado? O recado é, bora despertar, galera, bora ser mais cooperativo. Sabe quem fala isso? O corpo. O corpo, ele é o principal... Imaginei que você fosse falar uma pessoa. Não, porque isso precisa começar do nível mais interno, que é dentro de nós. Sabe por quê? Senão isso vira um câncer. Se uma célula dentro de você, ela começa, eu falo isso por experiência própria, se uma célula dentro de você, ela passa a desejar mais energia, mais atenção, mais tudo do que as outras, ela começa a gerar um desequilíbrio. E aí o que acontece? A pandemia, ela veio para colocar todo mundo no mesmo barco. Chacoalhou, chacoalhou. Pronto, e aí? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer a partir de agora? Alguns conseguiram perceber isso. Só que muitos ainda estão inertes. E aí, querendo ou não, uma hora ou outra, algo vai acontecer novamente. Não é eu desejando o pior para a humanidade, sei lá, o que vai acontecer. Porque, assim, nós vivemos ciclos. O equilíbrio, assim, ele é a morte. Então, tudo pulsa, tudo vive em pulsação. Então, a gente viveu um dos piores períodos, assim, que colapsou a economia, colapsou a saúde, colapsou tudo. E agora a gente está voltando a crescer. Só que uma hora vai vir uma outra situação. Quão preparado você vai estar? Financeiramente, qual é a sua visão sobre recursos? Você tem uma reserva, não é reserva de emergência, mas você tem uma reserva, você sabe investir? Porque assim, o que vai acontecer com você dentro de uma situação dessa? Você vai saber gerir os seus pensamentos, os seus sentimentos, aonde você vai colocar sua atenção? E a minha grande chave foi onde coloquei minha atenção, onde eu só tinha opção, eu só tinha essa opção, Paty. É por isso, para mim é fácil falar. É fácil falar porque eu não tinha escolhas. Hoje as pessoas... Eu sou libriano, então, assim, para mim me fica muito claro. Tipo assim, é para lá. É esse o caminho. Porque se não ficar claro, aí eu vou ter opções. E para um bom libriano, hoje, eu preciso ter a direção para onde eu quero chegar. Até nas ideias, eu falo, não, olha, isso aqui já não é essencial, Vitor. O que é principal neste momento? O que você precisa fazer? E aí, quando as pessoas começarem a perceber isso, que nós só conseguimos crescer quando toda a sociedade cresce junto, num sistema cooperativo, é que as coisas passam a ir para um novo nível, porque o tecido ele se organiza em conjunto. Os níveis de energia eles vão se organizando a partir dessa consciência. Só que aqueles que não conseguirem atingir esse estado, eles vão ficando para trás. Eles ficam para trás não porque eu digo isso, eles ficam mais próximos da matéria, né? Mais próximos do pensamento cartesiano, mecanicista, do que o pensamento da evolução da consciência. E você estagna. Porque você vai sempre querer trazer o velho para o novo.
E chega Mas uma hora que o... não se traz aí que tá, né? Por isso que eles não se encaixam e eles acabam desenvolvendo essas entropias que levam à depressão, à ansiedade, porque eles estão vivendo simplesmente numa sociedade que já não existe mais, né? E é muito claro, por quê? Porque chegou a pandemia e todo mundo foi obrigado a ficar em casa. Nós somos seres humanos, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos de conexões. E aí o que acontece? A hora que realmente abrem as portas, a vibração Schumann mesmo, né? Ela está altíssima, nunca esteve tão alta. Então, ou seja, nós estamos dando um salto de consciência. É o que fala do 3D para 5D. Então, as pessoas elas ainda estão com o pensamento 3D. E eu acho que é interessante, e um ponto muito importante que você trouxe, para que a gente possa viver em humanidade, a gente precisa aprender a individualidade. A gente precisa aprender a ficar sozinho. As pessoas conseguem ficar sozinhas em casa com o som desligado, simplesmente com tudo em silêncio. Isso é muito importante, porque isso quer dizer a qualidade dos seus pensamentos. Se você consegue ficar com tudo desligado, cara, você está com pensamentos tranquilo. Agora, se você não, você chega em casa, liga o som alto, o som fora tem que ser maior do que da sua cabeça. Eu falo por experiência própria, que teve uma fase da minha vida que eu entrava do banho, saía do banho, eu não sabia se eu tinha tomado banho, de tanta coisa que acontecia na minha cabeça. Então, a necessidade de silenciar, de baixar esse ciclo cerebral, de você estar no momento presente, é quando você toma as melhores decisões, é quando você tem o controle sobre seus pensamentos e você tem o maior controle emocional. E hoje em dia nós vemos que as pessoas, é o que você trouxe, o foco está tão disperso, tem tantas coisas lá fora chamando a atenção, que o ciclo cerebral acaba indo lá para cima e elas se tornam mais densa. A energia fica pesada, elas ficam estagnadas. E me fala uma coisa, agora falando exatamente do despertar, a neurociência e o despertar, o que você recomenda para o pessoal? Vitor, quais práticas você poderia recomendar para que elas pudessem realmente ter essa prática do momento presente, conseguir ficar mais tranquilos? Alguma coisa que elas pudessem fazer em casa, rapidinho? E, claro, né, falar um pouquinho da constelação familiar. Onde? Olha, Paty, eu falo isso para mim mesmo, né? Existem alguns hábitos. Eu vou falar primeiro dos hábitos, depois da principal ferramenta que eu utilizo para minha vida. Porque se eu começar por ela, é muito simples. As pessoas podem até ignorar de tão simples que é. E então os hábitos, sem dúvidas, o exercício físico ele é muito importante porque ele te ajuda a você é um ser em movimento. Quando você está em movimento na academia, você gera mais movimento dentro de si. Segundo ponto, o exercício da a musculação. A musculação é... Imagina há tempos atrás, quando nossos ancestrais estavam lutando, brigando pelo alimento com os animais que estavam vivos. Eles estavam em constante estresse. Então, depois que você se estressa, você relaxa. E isso que a academia vem nesse sentido. Você tem um peso de 30 quilos, você tem que empurrar, porque se ele cair, ele vai gerar um estrago grande. Então, essa questão do exercício físico para o corpo ela é muito importante, porque ele altera os químicos. Se você está em depressão e começa a caminhar, se você começa a fazer polichinelo, isso já começa a alterar o seu estado psíquico, porque ele começa a gerar mais produção de químicos favoráveis dentro do seu corpo. Segundo ponto, sol. O sol ele é muito importante porque é a vitamina D. Hoje eu tenho uma consciência que quando eu tive o câncer, minha vitamina D era 18. Hoje a minha vitamina D com os meus hábitos, ela está em torno de 60, 56 para 60. Então eu fiz um processo muito grande. Terceiro ponto, sono. Eu tô falando tudo de graça, tá? Tudo que é de graça. Academia você pode fazer na rua, caminhar. Não tem desculpa para não começar amanhã mesmo. Inclusive, a caminhada, eu tenho que fazer caminhada todo dia, porque é onde tem o meu maior estado criativo, para você ter ideia. Onde eu desenvolvo o maior nível de ideias é caminhando. Então, eu preciso caminhar pelo menos 15 a 20 minutos para desenvolver ideias. Isso é muito positivo. Nunca falei isso. Tá? Segundo ponto. E o terceiro ponto é o sono. O sono ele precisa ser reparador. Porque se o sono ele não for reparador, o seu... Eu não vou entrar nem em nível de inconsciência e consciência, não. É porque no momento do sono é que você tem a possibilidade de restaurar o crescimento do seu cérebro, liberar um monte de toxina.
Porque você fica pensando um monte de coisa, você come besteira. O seu cérebro, ele chega uma hora que ele está cheio de veneno. E o sono, ele é como se fosse essa regulação. Então, o sono é muito importante. E por fim, dessa chave de hábitos de graça. Vou até algum dia eu falo sobre isso. O último deles é a respiração. A respiração. Paty, a respiração, ela sem dúvidas uma das maiores ferramentas que nós temos dentro de nós como resiliência. Tudo isso que eu falei é poderoso, mas a respiração é um dos exercícios mais poderosos. Existem vários tipos de respiração. Para você ter ideia, na academia, os meus treinos eles só dão resultado porque eu promovo uma respiração que estimula o nervo vago. Eu nunca falei isso, acho que ninguém vai falar isso para vocês. Porque quanto mais o sangue ele circula nessa comunicação cérebro-coração, mais você tem a circulação do sangue no corpo, nas regiões do músculo. Isso, acho que nunca li sobre, mas é porque eu descobri depois que eu desmaiei a importância do nervo vago. Eu desmaiei uma vez, eu falei, caramba, por que eu desmaiei? Eu tô bem, os médicos não viram nada, não descobriram nada. Aí eu descobri o nervo vago. E o nervo vago não é uma doença. É simplesmente porque não teve tempo do sangue levar o oxigênio para o cérebro. E aí, como um mecanismo de defesa, você apaga. Então, depois que eu descobri isso, por isso que o agachamento hoje é considerado os exercícios mais importantes. Se você parar lá e pesquisar lá no Google, exercício agachamento. Tem uma revista famosa que falou sobre isso. Por quê? Porque ele estimula justamente essa conexão. Quando você agacha, você precisa levantar e elevar o máximo de energia de sangue para o cérebro. Então, quando você une tudo isso junto com a respiração, você se torna mais resiliente a todos os fatos que acontecem na sua vida. Ai, a minha cachorrinha morreu. Ai, fulano bateu no meu carro. Ah, não sei o quê. Quando você entra nesse estado, com esses 5 hábitos que eu falei aqui, você gera um novo estado de eu. E quando você gera um novo estado de eu, você cria um novo estado de humor. Se você leva esse novo estado de humor para um dia, 3 dias, 5 dias, uma semana, 10 semanas, um ano, você criou um novo caráter. Você se tornou uma nova pessoa. Olha só, a gente fez uma sequência de acontecimentos. Nossa, a gente fechou com um negócio maravilhoso, que é um novo estado de ser. Perfeito, uma nova personalidade cria uma nova realidade pessoal, né? Pessoal que acompanhou a live pegou insights importantíssimos, né? Foi muito legal, foi muito leve, mas foi muito profundo ao mesmo tempo, né? Vitor, agora me fala uma coisinha. Se você pudesse agora deixar uma frase que passaria agora em todos os outdoors do mundo inteiro, uma única frase, qual que você deixaria? Reflexiva. Olha, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso aqui. Mas aqui me veio, eu vou falar que aqui me veio. Mas ela é muito simples, só que quem entendeu o que eu estou falando vai entender o sentido dessa frase, que é eu sou o que sou. Porque se eu sou o que sou, eu direciono a minha energia para este lugar que eu acredito ser. E se eu acredito que eu sou abençoado, que eu sou saudável, que eu sou amado, que eu sou alegre, tudo que eu faço vira ouro, que as coisas chegam com facilidade, eu tenho que me tornar essa pessoa. Por isso, eu sou o que sou. Eu trouxe as coisas tão simplesinhas, né, tão bobinhas, mas é justamente esse simples que me torna essa pessoa que saiu de um câncer, de uma dor, de uma perda, de falência, de desastres, para uma pessoa que hoje consegue inspirar outros, porque eu mudei essa bússola dentro de mim. A polaridade saiu da dor para o amor. Né? A ordem. Perfeito, né? E o que realmente te possibilitou esse caminho foi informação, né? Informação para transformação, porque você foi fazer, você foi estudar, quando você realmente se viu nesse padrão, você foi estudar, você focou exatamente em descobrir, virou um detetive. O jogo de detetive é muito legal essa fase, porque eu também passei por uma fase X da minha vida e nessa fase eu fui estudar. Nós não queremos estudar nunca, né? Quando tem muitas coisas, estamos muito ligados ao mundo externo, mas a hora que o negócio pega, que a água bate na bunda, né? Quando a gente fala, a gente precisa procurar uma forma de entender e compreender o porquê que eu estou criando essa realidade. E aí vem a individualidade a caminho da humanidade, né? Vitor, sensacional.
Foi muito leve, foi muito tranquila essa live, mas foi cheia de insights poderosíssimos. Porque a gente foi de neurociência para epigenética, estilo de vida, o que te levou para esse padrão, o que você fez e qual foi a grande tomada de consciência para que você pudesse sair desse lugar. Você quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Qual que é a sua mensagem final? Que já estamos batendo aqui 1 hora. Fala pra gente. Eu quero agradecer, porque realmente você é uma pessoa muito querida, e tudo isso que eu busco nesse movimento são conexões, é estar com pessoas que me permitam falar disso, pessoas que lá atrás eu fui, em algum momento, eu não me sentia seguro para falar disso. Hoje eu sinto que eu estou ambiente, eu sinto que eu tenho a Cris que está aqui na live, a Thaís, várias outras pessoas que, a Valkyrie também. Então, assim, são várias pessoas que estão comigo desde a primeira live. Eu te pergunto, elas estão comigo por quê? O que eu promovo para essas pessoas para elas estarem comigo? É isso, é a busca pela cura, a minha cura. Porque quando eu me curo, os outros também atingem isso dentro deles. Que a gente falou da questão do neurônio espelho. Então, quando elas percebem que é possível acessar isso por meio dos outros, elas também acessam isso dentro de nós. E quanto mais pessoas estiverem saudáveis, mais pessoas buscarem pela solução, mais nós viveremos em um lugar gostoso, um lugar agradável. Porque é isso. Neste lugar não dá para você enganar os outros. Neste lugar não dá para você viver com algo que é do outro. Só dá para viver com algo que é seu. E esse é um princípio de autorresponsabilização muito grande. Porque você passa a ver a circunstância. Tá, isso aqui fica comigo, isso aqui é seu, agora eu vou pro próximo passo e pronto, a vida é sobre isso. E a cada dia que a gente acorda é um novo dia para ver o sol, porque o sol eu não sei se vai estar aqui amanhã, então se ele tiver eu vou ser grato por isso e dar o meu melhor dentro das possibilidades que eu tenho hoje. Fantástico. Vitor, muito especial ter você hoje com a gente, muito obrigada, muito querido também. Toda essa partilha que você trouxe, essa conexão, essa história de vida, para que as pessoas entendam e possam se inspirar. Os exercícios que você deu, que não tem desculpa nenhuma, né? Porque não precisa pagar e pode começar a fazer hoje mesmo. Agora, eu adorei essa do nervo vago, eu não sabia. Eu vou começar a fazer amanhã. E olha que eu realmente não gosto muito de agachamento, mas você me convenceu. Pessoal, muito bom ter vocês. Cris, Tá, Kelly, Andressa. Eu acho que você vai ter uma disputa para presidente aqui, né? Porque quando nós estávamos falando da infância, você falou da política e a Andressa, que estava aqui também, falou do presidente. Então foi muito legal, foi muito gostoso. Teve uma interação muito legal. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente. E vamos marcar mais, vamos estudar mais. Vitor, você quer deixar algum... Bom, é o Vitor Diamantino, né, pessoal? Vocês podem seguir o Vitor, acompanhar o trabalho dele, que é fantástico. Quer falar mais alguma coisinha sobre a constelação? Eu estou honrado de estar também na sua mentoria, viu? Vou trazer uma meditação. É verdade. Eu falo que eu me empolgo e eu esqueço de falar. Acompanha a Paty, que está dentro dos processos dela, da jornada, dos cursos e tal. Eu vou trazer uma mentoria da criança interior, que foi um dos exercícios mais profundos que eu vivenciei, que eu compartilho com quem quer, porque a gente cria a comunidade justamente para que eles querem avançar. E aí a gente fala do jeito que a gente é. A Paty fez mentoria comigo, sabe como é? Porque justamente a gente criou essa conexão agora, ela também está levando mais disso para o mundo e ela é uma excelente, além de pessoa, uma excelente profissional. Então, Paty, e Deus abençoe a sua jornada. Conte comigo, sabe que as portas estão abertas. E bora nessa, levar o despertar para mais e mais pessoas. Até a próxima. Gratidão, Vitor. Eu digo mesmo, e pessoal, bem lembrado, o Vitor é uma das aulas junto nesse processo. Pessoal que quer saber um pouquinho mais, clica lá no link da bio. Muito legal essa experiência que ele vai conduzir vocês para a conexão com a criança interior, que olha que interessante, foi como nós começamos a live. Fechamos com chave de ouro. É muito importante esse processo, tá bem? Ah lá, pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês, a Solidade, todo mundo. A live vai ficar gravada no nosso perfil, né? O pessoal pode rever porque tem insights valiosos. Vitor, um beijo grande para você. Mais uma vez, gratidão imensa. Admiro muito o seu trabalho, admiro muito o seu profissionalismo. Nós vamos junto nessa jornada. Pessoal, grande beijo. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, tá bom? Tchau. Obrigada.